E chegou a hora do nosso encontro diário. Está começando para todo o Brasil, ao vivo nesta quarta-feira, 14 de setembro. Programa A Vida em Foco, para que eu entre na sua casa e você entre na minha e a gente possa juntos estarmos nesse momento de muita informação de qualidade para você. E olha só, nesse dia de hoje nós vamos falar uma pergunta que não quer calar. Será que estamos ainda em pandemia ou não estamos? Já passou essa pergunta pela sua cabeça? Mas assim, enquanto ninguém bate o martelo, se é que vai ter esse momento do tipo fim da pandemia, a gente precisa entender o que veio para ficar de hábitos de saúde, de proteção. Então nós vamos conversar hoje, primeiro bloco aqui já, com a infectologista doutora Viviane de Macedo, que é do Hospital Santa Casa aqui em Curitiba. Também vamos falar, preste atenção nessa dica, como montar um bom currículo. Uma dúvida que muitas pessoas têm nessa era das redes sociais. Será que eu preciso me preocupar ainda com papel? O que vai nesse tipo de informação? Qual o tamanho desse currículo? Como ou quando eu devo entrar em contato com uma agência? Várias perguntas que serão respondidas aqui para você. E receita para essa tarde ou jantar de hoje, yakisoba. Então, papel e caneta na mão para você pegar essa receita deliciosa aí e muito mais para você. Então fique com a gente, está começando o programa A Vida em Foco. E eu aqui na minha casa, talvez você aí na sua, tenho a capelinha de Jesus das Santas Chagas. Mas curiosidade, você sabe como que surgiu essa devoção no coração do padre Reginaldo Manzotti? Ele gravou esse vídeo contando pra gente, quero dividir com você nesse momento. A obra Evangelizar está para completar 17 anos. Quando eu estava no 10º ano, eu estava numa adoração, 3 horas da tarde, no genuflexório, e eu olhava, na minha frente tinha a hóstia consagrada, e do lado, um quadro pintado de Jesus misericordioso. E naquela tarde, vocês podem me chamar de louco, mas foi o que eu ouvi. Olha para mim. Hoje eu enxergo muito menos que antes, mas eu olhei para aquele quadro. Quantas vezes, Jesus misericordioso, quantas vezes mandei pintá-lo, dei de presente, tenho na minha casa. Porque quando eu cheguei e fui transferido de chofre para um lugar que não tinha nada, foi quando Deus me inspirou a ler Santa Faustina Kowalska, o diário, e lá naquele lugar, naquela terra de ninguém, no centro de Curitiba, os meus vizinhos, e não as critico, eu apenas constato, lá é de alta rotatividade, toda a cidade grande, o centro é um tanto perigoso, igreja fechada há quase 18 anos, foi lendo Santa Faustina que comecei a primeira novena da misericórdia, mas naquele dia, olha para mim, eu olhei, passou um tempo, me veio de novo, olha para mim. Foi quando, meus irmãos, quantos anos, e eu nunca tinha visto, que Jesus misericordioso tinha chagas, e foi quando eu fui pesquisar, e naquela noite, Deus falou claramente comigo, eu te dou essa devoção, Jesus das Santas Chagas. Foi quando eu me dei conta, meus irmãos, que essa devoção das Santas Chagas, ela não é uma invenção minha, é uma devoção que vem, é bíblica, é cristocêntrica, Cristo no centro, segundo bíblica, e nasce na paixão, morte e ressurreição, e é tão forte, que está marcado na bandeira de Portugal, e é tão forte, que tem lá 5 chagas da bandeira de Portugal, convido-os a procurar, que o Vaticano fez para Portugal um ofício próprio, uma missa própria, e todas as permissões de
orações e vésperas e laudes, liturgia das horas. E a devoção das Santas Chagas, se você observar, ela não tem uma chaga cruenta. O que não é uma chaga cruenta? Não sai sangue. A missa se celebra o sacrifício, não cruento, não dolorido, porque esse só foi uma vez na cruz. As chagas de Jesus, aquela que ele apareceu aos apóstolos 3 vezes, Shalom, Shalom, a Tomé, não seja incrédulo, mas fiel, é a chaga dolorosa e gloriosa. Toda vez que se olhar para as chagas de Jesus, dolorosa e gloriosa, dolorosa e gloriosa. São Pio foi um estigmata, teve as chagas. São Francisco teve chagas. Santa Rita de Cássia teve chagas. Porque o que tem a ver com esta frase, se eu permitir que o mal entrasse na minha casa, tudo. Porque quando olhamos para o Cristo, morto, paixão, morte, ressurreição, nunca fiquemos só na morte. E não dá para falar só da ressurreição. Essa tríade, esses 3 aspectos são importantíssimos: paixão, morte e ressurreição. Você ouviu o Padre Reginaldo falando, chagas dolorosas e gloriosas que estão nessa devoção e que visitam tantas famílias, levando a pessoa de Jesus Cristo, que é o carisma principal da obra Evangelizar. Por isso meu convite, ainda há tempo. Tempo do que, Carol? De você nos ajudar com essa devoção a espalhar, levar essa devoção mais longe, participando da campanha de Jesus das Santas Chagas. Eu sei que encerrou mês passado, mas ainda há tempo de você contribuir. Eu sei que tem muitas pessoas que, por qualquer motivo, podem ou não ter contribuído ou estão sentindo agora a vontade de contribuir mais, depois de entender a origem, como que foi suscitado no coração do Padre Reginaldo essa devoção. Então, participe conosco, ainda há tempo de participar desta campanha. Vamos falar agora sobre cuidados, higiene, hábitos que vieram para ficar, a gente estando ou não com uma bandeira marcada de pandemia. Eu gosto de pensar que a gente já está no fim e que talvez já está se dissolvendo, né? Essa ideia, talvez não haja de fato um martelo batido, mas a gente tem sim hábitos que provavelmente ficarão como aprendizado até, né? Então a gente conversa agora com a infectologista do Hospital da Santa Casa, aqui de Curitiba, a doutora Viviane Macedo de Macedo. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer retornar aqui esse programa. Eu que agradeço. Vamos falar então desses hábitos. Vou chamar aqui de hábitos, né? Porque se ainda não se tornou um hábito na vida das pessoas, pelo fato de haver a importância, vai acabar se tornando em algum momento, né? O que a gente tem que considerar nesse período aí, ainda sem nome, né? Eu gosto de pensar, igual eu falei, que estamos já fora, mas o que a gente precisa considerar de cuidados? A gente está numa fase muito melhor da pandemia. De fato, a OMS ainda não caracterizou como endemia, porque ainda há muitos casos pelos continentes, né? O Brasil tem tido uma redução do número de casos, outros continentes também, tanto o número de casos quanto o número de óbitos. Por isso que ainda a gente não consegue, pelo número de casos, pelo volume ainda alto de casos, por isso que a gente não consegue tornar a doença endêmica. A gente teria que deixá-la endêmica se a gente tivesse períodos como acontece com a influenza. Então, a influenza tem momentos sazonais, por exemplo, no outono, inverno, aumenta o número de casos, depois na primavera e verão. Aí ela deixa de ser uma pandemia para virar uma endemia. Exatamente. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é quem se posiciona e determina. Exatamente. O que o Brasil conseguiu, né, mudar é tirar a emergência, né, de saúde pública
tirou esse título, né? Mas não, o Ministério da Saúde não é capaz de mudar esse título de pandemia para endemia. Entendi. Isso é a cargo da Organização Mundial de Saúde. E aí, por conta disso, ainda por conta da pandemia, por exemplo, a situação de Curitiba. Então, a gente está tendo uma média de casos de aproximadamente 64, 63 casos em média. Por dia isso? Por não? dia, Tá. Exatamente. Houve uma redução bem importante, né? A gente chegou aqui a 1.000, no começo do ano, 4.000 casos. Sim, tinha né? bastante. Teve aquele surto por conta da Ômicron, um aumento, né, do número de casos, aquele pico. Depois foi caindo gradativamente em virtude da adesão à vacinação. Tá. Então agora a gente está em torno de 64 casos por dia e um óbito por dia, em média. Tá? Então a gente tem óbito. Então ainda todos tem os dias. óbito e quando a gente olha para esse número, até o percentual ele fica maior, né? Quando se Isso. compara ao... Exatamente. Isso também pesa nessa Pesa. transação de pandemia para endemia? Perfeito. Então a gente teria que ter assim uma estabilidade maior, chegar um momento que o número de casos reduzisse ainda mais, que a gente tivesse muito menos óbitos, que esses óbitos não fossem constantes o ano todo, né? Teria que ser algo mais sazonal, como acontece com a influenza, que foi também uma pandemia que ocorreu em 2009. A gente deve no futuro alcançar esse status de endemia, o que todos os especialistas têm torcido. Pensou-se que talvez alcançasse em 2022, provavelmente não ainda, porque alguns países ainda não têm uma taxa de vacinação muito importante, principalmente os países da África, a taxa de vacinação é muito, muito baixa por falta de recursos, e alguns países da Europa e Ásia por falta de adesão. Então, mas deve acontecer talvez no próximo ano ou em 2024, enfim. Então essa situação deve acontecer, mas de qualquer forma a vacinação está aí para nos ajudar Então, a ter vacinação, controle. a gente entenderia que é um dos cuidados ou não? Existem mais cuidados que estariam relacionados a hábitos? Com certeza. Então a vacinação ela é um dos pilares, né, do controle dessa pandemia, do controle do número de hospitalizações e de óbitos. Isso ficou muito claro quando a gente conseguiu aumentar a cobertura vacinal, não só em Curitiba, como no Brasil e no mundo. Então, esse é um primeiro cuidado, o primeiro pilar, sem dúvida. E aí, sim, tem outros cuidados, como você mesmo comentou. A higienização de mãos é uma prática que a gente não deve abandonar, independente da pandemia da Covid. A gente já tinha aprendido em 2009 que a higienização de mãos era algo importante para evitar os casos de influenza. E com a Covid-19 isso foi muito reforçado e muito evidente como é importante. O uso de máscara também é algo importante ainda em ambientes com aglomeração. Principalmente nesses momentos, como a gente está vivendo aqui em Curitiba, de tempo mais fechado, frio, em que as pessoas ficam mais em ambientes pouco ventilados, o uso da máscara seria interessante quando você tem muitas pessoas no mesmo ambiente com pouca ventilação. Então isso refere a transporte público, isso refere de repente a um local público com pouca ventilação. Então, lembrar dos cuidados. No ar livre, eu posso ficar sem máscara? Pode, não tem problema. Mas num ambiente fechado, com pouca ventilação e muitas pessoas, e que você não consegue manter o distanciamento, seria muito importante ainda o uso de máscara. Isso também foi um grande aprendizado. E também, se você percebe, olha, comecei com sintomas respiratórios, gripais, importante que coloque a máscara também para... Uma forma de prevenção para o outro, né? Também, principalmente. Exatamente. Justamente para não expor tanto as pessoas da sua família, que podem também ter alguma pessoa com uma comorbidade, seja imunossuprimido, com pessoas do seu trabalho, enfim, do ambiente público, né? E procurar atendimento médico, se testar, porque a Covid ela não desapareceu, como a gente tem comentado, os casos continuam, óbitos, infelizmente, nos grupos de risco, principalmente, pode ainda acontecer. Então, esse cuidado também é muito importante. Então, acho que fica de lição, sem dúvida, a vacinação. Então, existem, além das 2 doses lá de 2021, as doses de reforço, que estão disponíveis nas unidades de saúde. Então,
fácil acesso pela UBS, e também tem outros locais que às vezes a Curitiba e outros locais do país acabam trazendo, concentrando, né, para a vacinação no final de semana, então facilitando essa atuação e esse acesso à vacinação. Então, fez a segunda dose, procure fazer a terceira, quarta ou quinta ou sexta dose se você fizer parte desses grupos de risco ou dos grupos que estão liberados para vacinação. Legal, legal. Muito bom. Bom, agradeço a tua presença aqui hoje. Hospital Santa Casa no Instagram aí para você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a participação. Obrigada. Vamos para o intervalo, rapidinho. Na volta a gente vai falar sobre currículo. Como que você deve fazer um bom currículo para você ou crescer na tua carreira ou para você entrar no mercado de trabalho. Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E já estamos de volta com o programa Vida em Foco aqui da TV Evangelizar, e há praticamente um mês do Evangelizar é Preciso Fortaleza, que acontece esse ano presencialmente em Fortaleza, no dia 15 de outubro. E o Padre Reginaldo tem um convite, um recado especial para quem estará lá em Fortaleza com ele. Acompanhe. Com muita alegria anuncio que está chegando a 15ª edição do Evangelizar é Preciso Fortaleza. Será no sábado do dia 15 de outubro, no aterro da praia de Iracema. Faremos um dia inesquecível de graças e bênçãos de Deus em Fortaleza. As camisetas oficiais já estão disponíveis em todas as lojas Casa Pio de Fortaleza e região metropolitana. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Inclusive, estou aqui com a camiseta oficial, que, como você viu, será vendida nas Casa Pio em Fortaleza. Então, aqui, ó, tá aqui, ó, o modelinho desse ano para lembrar para você como você pode adquirir. Dia 15 de outubro aí em Fortaleza. Mas agora vamos falar sobre currículo. Currículo é algo que eu acho que quando a gente fala essa palavra, quem está procurando emprego fica, meu Deus, por onde eu começo? O que eu coloco lá? Qual que é o formato? Existe um template? Não existe? Vamos tirar algumas dúvidas, mas ir além também, né? Porque a pessoa que está aqui hoje, ele é um especialista, veja só. Professor do mestrado e doutorado em administração da Universidade Positivo. Dr. Fábio Viseu, também é administrador, né? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Carol. Obrigada é um prazer poder estar aqui no Evangelizar, no seu programa. Eu que agradeço, viu? Eu já vi pessoas, doutor Fábio, até meio desesperadas, né? Quando precisam sentar na frente de um computador, se é que esse é o jeito certo de fazer um currículo. Mas eu queria, assim, eu quero ouvir tudo que você tem de experiência, mas acho que basicamente a gente precisa passar pelo conteúdo que tem que estar ali, por esse formato, pela forma de distribuição e o que mais for válido, né? Vamos começar por aí? Muito bom, vamos começar por aí, Carol. Eu acho assim, o currículo, né, ele é a primeira etapa de um processo, né, de recrutamento e seleção, para que uma pessoa que procura um emprego, procura uma vaga, possa se apresentar. Certo. Então a gente pode dizer que o currículo é como se fosse um cartão de visitas, né? Ok. Ele é feito pelo candidato, ele é feito pelo trabalhador que busca o emprego, e ele é esse cartão de visitas. Tá. Aí já tem o primeiro conceito, que é a ideia do conteúdo de um currículo, né? Se eu estou entregando um cartão de visitas, eu tenho que apresentar para a pessoa que eu estou entregando as minhas melhores qualidades e as qualidades que são mais interessantes para aquela pessoa. Certo. Não é? Então, eu que vou construir esse cartão de visita, né? Ele não é um cartão padrão, ele é um cartão que eu vou construir para aquela pessoa. É personalizado, então. A gente tem que pensar essa mentalidade. Ele é personalizado porque se a pessoa está procurando empregos ou oportunidades em lugares distintos, oportunidades distintas, e é muito comum isso, né? Você falou assim, às vezes a pessoa está desesperada, né? Quando a pessoa precisa trabalhar e está procurando um emprego há muito tempo, né? Ela costuma ser mais flexível nas opções. Sim. Olha, eu gostaria muito de trabalhar na parte administrativa, mas se aparecer outra coisa, como eu preciso, sim, eu vou dentro. aceitar, tô dentro, né? E aí por isso que você acaba tendo que personalizar para cada vaga. Você não pode fazer um cartão de visita para uma função, por exemplo, administrativa, se você vai tá aplicando para uma vaga de atendimento.
Porque as qualidades que um cargo de administrativo precisa não necessariamente são as mesmas qualidades que uma pessoa do atendimento tem. Por isso que essa ideia do cartão de visita personalizado é muito boa. E aí você tem que estudar aquele lugar que você está colocando. Essa era a minha próxima pergunta. Então eu estou entendendo que para essa apresentação, esse primeiro contato, que nada mais é do que isso pelo currículo, a pessoa precisa pensar num conteúdo baseado em informações ou em dados, em um estudo daquela empresa ou daquela vaga de preferência, Exatamente. É isso? Você tem, na verdade, algumas coisas para estudar. E a gente está numa era que a informação está muito fácil. Né? Na era da internet, é muito fácil de você achar informações da empresa que você está aplicando, se você já sabe, né, qual é a empresa, da área que você está aplicando. Às vezes eu não tenho informação da empresa. Por exemplo, às vezes quando você procura um emprego numa agência de empregos, né? Não está revelado nem às vezes, sempre eles né? revelam a empresa, mas sempre eles revelam a área. Então eu posso pesquisar, mas o que tem de importante nessa área? O que um profissional dessa área tem que saber? Então você pode buscar nas redes sociais, você pode seguir pessoas daquela área, né? Então, por exemplo, olha, eu quero trabalhar com a parte de comunicação, não é? Então, o que os profissionais de comunicação falam? O que eles chamam a atenção como algo importante? Quais são as empresas de comunicação? Onde que um profissional de comunicação pode trabalhar além de uma empresa de comunicação? Hoje a gente vê muito profissionais de comunicação trabalhando em empresas tradicionais, né, em departamentos... Ou seja, até a própria pesquisa da pessoa, ela se amplia. Isso, porque daí, na hora que você estiver naquilo que é o objetivo de um currículo, um currículo ou qualquer tipo de cadastro, o objetivo é te levar para uma entrevista, né? Certo. Isso é outro erro. As pessoas falam assim, o bom currículo garante um emprego? Não. O bom currículo garante a próxima fase. Pensa em fase de jogo. Né? Então, o final do jogo é libertar a princesa ou é chegar lá no troféu. Mas eu tenho as fases. Então, o currículo é para passar a primeira fase, que é o quê? Eu preciso chegar na entrevista e chegar bem. Sim. Né? Eu preciso chegar já com certo destaque, porque isso também acontece. Às vezes a gente acha assim, não, eu consegui marcar minha entrevista. Mas às vezes um outro candidato, ele marcou a entrevista já dando uma certa boa impressão no currículo. Aquele cartão de visitas colorido, que chama atenção, que faz com que a pessoa olha, nossa, que cartão chique o seu, que cartão legal o seu. E aquela pessoa que tem aquilo também vai participar da entrevista, só que com um pouquinho mais de destaque. Como que a gente pode fazer isso? Justamente instigando informações que possam vir a proporcionar para o entrevistador algum tipo de interesse, né? Então, que tipo de informações? Deixa eu falar uma coisa importante. Pecado mortal de currículo. Não pode mentir. De jeito tem que ser a verdade. Nenhum. Você não vai perder tempo, né? Porque vai chegar na entrevista, pior do que vai perder aparecer tempo. ou não? Pior do que perder tempo. Você pode estar jogando a oportunidade que você teria mesmo se você não tivesse mentido. Então tem muita gente que fica tão insegura e quer exagerar, mentir, falar alguma coisa que não é verdade, que não é verdade. Coloca no currículo, né? E aí a pessoa consegue aquela vaga. A mentira tem perna curta. Uma hora vão saber que aquilo não corresponde com a verdade e você vai ser desligado. Aí você pensa, mas eu não conseguiria a vaga se eu não tivesse colocado aquilo. Às vezes conseguiria. Porque a mentira é uma questão de caráter crucial, em que se a pessoa que você nem está trabalhando ainda na sua empresa já mentiu antes de começar a trabalhar na empresa, e depois, como que vai ser, como né? é que você vai confiar nessa pessoa qualquer coisa? Quebrou Ou seja, a confiança. o caráter, ele é, eu diria até mais importante do que a própria habilidade que está ali no currículo. Muito mais importante. Porque uma coisa se aprende, né? Exatamente. E aí tem uma questão que eu acho que é importante. Mas como é que eu posso, se eu não tenho nada, né? Outra dúvida que as pessoas têm. Quem está começando, não tenho enfim, experiência, estou me formando agora, nunca trabalhei. Os jovens têm muito essa angústia, né? Nunca trabalhei. O que eu coloco? Bom, você vai colocar a verdade, mas de uma forma que possa instigar a curiosidade daquele entrevistador. Óbvio que o entrevistador sabe que um jovem recém-formado ou que está fazendo ainda a sua formação, é provável que ele não tenha pouca ou nenhuma experiência, né? Não é?
Mas esse jovem pode ter tido experiências não com trabalho naquela área, mas com atividades que podem representar uma aprendizagem. Na própria faculdade, por exemplo. Na própria faculdade. Atividade extracurricular, enfim. Eu sempre falo com os meus alunos para eles colocarem tudo que eles fazem da faculdade como um projeto. Ele pode colocar um item no currículo assim, ó, projetos profissionais desenvolvidos. E você pode falar, projeto desenvolvido na universidade, de construção de um programa de TV piloto, né? Você não fez aquilo numa empresa, estou falando programa de TV por conta da sua área, né? Sim. Você não fez aquilo numa empresa, mas você fez um programa de TV piloto e entendeu das dificuldades e tal. E o que isso vai fazer com o entrevistador? Ele vai falar, tudo bem, você não tem experiência em uma empresa de verdade, mas me fala um pouco sobre esse projeto. Que programa foi esse? O que você fez? Você foi produtor? Ele vai começar a fazer perguntas que são perguntas pertinentes a quem teria uma experiência. E é uma experiência, né? E você vai falar, olha, bati cabeça, tive isso, mas daí a gente aprendeu, a minha equipe é assim, assado, e vai tornar aquela entrevista interessante. Sim. A dinâmica da entrevista vai ser aquela entrevista animada. E isso é uma dica muito interessante, porque tornar atrativo ali aquela conversa. A entrevista animada faz com que as pessoas que dela participaram, seja o entrevistado ou o entrevistador, achem, nossa, foi tão legal, né? Marca de alguma forma, né? Aquela pessoa é comunicativa. Não, é que você tornou aquilo é dinâmico. E ela tem aquela impressão. Sim. Ela deve ser uma pessoa animada, uma pessoa proativa. Às vezes você não deu nenhum indicador objetivo de proatividade, mas você fez com que a conversa fluísse. E aquilo pode causar uma impressão muito boa. Então essa dica eu acho que é um diferencial mesmo, porque diz também o como a pessoa interage, porque o networking, né, essa questão social, ela é importante depois, mais ainda, né, no dia a dia da empresa, imagino. Exatamente. Em qualquer lugar, na verdade. Né? Exatamente. E aí a pessoa ela vai começar a ter atenção também para esses pontos que são destacados pelos entrevistadores. Tem muita gente que fala assim, me desanima porque eu já estou indo na minha 6ª entrevista e não me chamam para trabalhar. Você tem que tentar, né, fazer do limão uma limonada. Pensar assim, o que eu ganho indo na 6ª entrevista? Eu ganho a atenção de perceber quais pontos que eles destacam. Se você foi em 6 entrevistas e foi, por exemplo, na mesma área, provavelmente vai ter algum ponto que eles destacam como um problema. Né? Então perceber isso. Todas as 6 entrevistas que eu fui, eles falaram assim, nossa, mas você não tem experiência ainda, né? Se todo mundo falou aquilo, será que isso nesse setor que eu tô não é uma coisa relevante? Aí você tem que se perguntar, além de continuar buscando trabalho, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? O dilema. Eu tô querendo meu primeiro trabalho, o que eu faço? Faço um trabalho voluntário. Vá trabalhar como um profissional, como estagiário, como um trainee. Plantar mesmo algo para ter a experiência, se não existe nenhuma prévia. Exatamente. Isso é Vá na sua igreja, conversa com o padre, pergunta, tem alguma coisa que eu posso fazer? Se dispor a fazer algo. Eu sou estudante de marketing, eu sou estudante de jornalismo. Será que eu não posso ajudar com alguma coisa da minha área aqui? E você coloca isso, você vai aprender e você vai colocar isso no seu currículo. Sim, né? sim. Isso demonstra a iniciativa também, né? Né? Foi muito interessante porque durante a pandemia, muita gente estava reclamando, obviamente a pandemia foi uma crise muito grande e que retraiu muito a contratação. As pessoas recém-formadas ou as pessoas que não tinham oportunidade, meu Deus, como que eu vou arrumar um trabalho na pandemia? Ninguém está contratando. Quem me procurava, eu falava, faça um trabalho assistencial. Faça um trabalho voluntário. Eu tenho um exemplo em casa. A minha esposa se formou em nutrição no ano da pandemia. E teve toda essa dificuldade. Como é que eu vou conseguir um trabalho agora que eu sou nutricionista, tirei meu CRN, mas estamos numa pandemia. Eu cheguei para ela e falei, olha, busca um trabalho assistencial. Daí ela começou a buscar coisas da área dela, percebeu que tinha muito trabalho, cresceu muito trabalho assistencial, tinha com várias morador de situação de oportunidades. rua, com alimentação, dando marmita, aquelas coisas todas, né? Eu falei, isso é uma coisa que tem a ver. E se você começar a trabalhar como voluntário, vão descobrir que você é nutricionista e logo você vai estar fazendo alguma coisa na sua área. E aí você vai poder colocar isso no seu currículo. E dito e feito, né? Ela fez isso e depois aquilo serviu como uma experiência
experiência para o trabalho. Nossa, muito bom. Quanta dica valiosa aqui hoje, hein? Bom, para você seguir Universidade Positivo, também para pegar mais informações. Você viu aqui todas as dicas valiosas e depois dá para você rever também no YouTube. Muito obrigada, viu, doutor Fábio? Sempre bem-vindo, tá? É um prazer poder estar aqui. Obrigada a você. Agora é hora da gente se programar para a sua próxima viagem, que será comigo no dia 3 de dezembro, do dia 3 ao dia 10 de dezembro deste ano, para a gente poder conhecer cidades pequenas, cidades do interior que trazem aquele clima de espiritualidade, para você conhecer igrejas, histórias e para você viver essa experiência única junto com quem você vai escolher para você fazer esse convite. Você está vendo aí o telefone da Libermundo, que está cuidando de todos os detalhes para você. Então, se você é uma pessoa que gosta de viajar, que gosta de experiências e que quer aproveitar esse momento para trabalhar a sua espiritualidade ainda melhor, ficar ainda mais próxima de Deus, ligue lá para Libermundo. Você pode mandar uma mensagem, é o WhatsApp esse número, tá? 41 999650377. Pede mais informações e se programe para vir comigo, que vai valer muito a pena. E agora vamos fazer mais um intervalo. Na volta a gente tem receita. Hoje uma receita deliciosa de yakisoba para você. Eu volto já. E olha só, não sei se você ligou agora à TV, mas a gente falou anteriormente sobre currículo. Então, se você conhece alguém que está aí querendo melhorar o currículo, querendo ter mais dicas de como fazer isso de uma forma mais efetiva, encaminha para essa pessoa o link desse programa que vai ficar no YouTube, tá? TV Evangelizar Oficial. Esse é um tema muito procurado. De repente tá aí, para você já ajudar essa pessoa a dar o próximo passo. Porque agora nós vamos fazer uma coisa mais relaxada, né? Que tal uma receita de yakisoba? Se você gosta de frango e de carne, vai dar certo, porque esse é misto. Você vai poder misturar os dois aí. Vamos lá. Olá, gente. Meu nome é Wellington Lâminas. Sou especialista na culinária japonesa. Hoje estou aqui no programa Divina Receita da TV Evangelizar. Venho ensinar para vocês uma receita saborosa, yakisoba misto. Os ingredientes são 150 gramas de frango, 150 gramas de carne bovina, 200 gramas de legumes, que são brócolis, couve-flor, repolho verde e cenoura, 300 gramas de macarrão, 100 ml de água. Vamos acrescentar um óleo, pode ser um azeite, pode ser óleo normal. Acrescentamos a carne, frango também. Nesse processo a gente vai mexendo para refogar a carne. Então agora a gente vai acrescentar os legumes. Primeiro vou colocar repolho, a cenoura, o brócolis, o couve-flor. E vamos refogando com a carne e o legumes. Agora vamos acrescentar o shoyu. E na sequência, o molho tonkatsu. O tonkatsu é para dar um sabor extra. É como se fosse um molho à base de maçã, que dá um aroma, que dá um sabor tanto na carne como no legumes. Passando esse processo de refogamento do legumes e da carne, vamos acrescentar a água. Tendo esse ponto,
de 1 minuto refogado, você vai acrescentar um pouco mais de molho tonkatsu. E na sequência, gente, vamos colocar o macarrão. Aí você vai mexer bem para misturar os legumes e a carne refogada junto com o macarrão. Vamos acrescentar, para finalizar o nosso prato, o óleo de gergelim, que é para dar um sabor extra e um aroma final no prato. Agora vamos finalizar o nosso prato cortando uma cebolinha verde bem fina. E agora vamos colocar a yakisoba no prato. Para finalizar, vamos colocar uma cebolinha verde para decorar o nosso prato. E ó, quero te lembrar, a gente está no mês da festa de Jesus das Santas Chagas, começa já no dia 19, vai até o dia 25 de setembro, então se programe para você estar com a gente, viu? Vão ser vários momentos especiais aqui pela TV Evangelizar e você que estará aqui conosco presencialmente, 19 a 25 de setembro. Mas agora a gente vai lembrar do dia que hoje, 14 de setembro, é dia do frevo, sabia? Essa cultura que nós temos aqui no Brasil. A gente vai saber um pouco mais curiosidades do nosso Evangelizar Ensina de hoje. Sombrinha colorida nas mãos, pernas se entrelaçando num ritmo frenético. Esse é o frevo. Ritmo musical que surgiu na cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco, entre o final do século XIX e início do século XX. O frevo nasceu a partir das marchinhas de carnaval. Teve influência da polca russa, alguns passos de balé clássico e de outras danças populares como o machixe e a capoeira. O nome se originou a partir da palavra ferver. A dança parece simples, mas ela é marcada por malabarismos, rodopios, gingados, passos curtos e ritmo frenético. Atualmente, há em média 120 passos catalogados para o frevo. Em dezembro de 2012, o ritmo foi instituído Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Essa expressão cultural brasileira é tão importante que a data de 14 de setembro é dedicada ao Dia do Frevo. Em Pernambuco, o frevo é comemorado sempre em 9 de fevereiro. Espero que tenham gostado. Te encontro no próximo Evangelizar Ensina. Tchau! Eu vou te dizer que essa dança deixa as pessoas bem em forma, que não é para qualquer um, né? Mas você gostou do nosso programa de hoje, das curiosidades? Amanhã tem mais para você. Amanhã, 3h30 da tarde, estarei aqui, como todos os dias, no nosso encontro diário. Então, continue na nossa programação. Se cuide, fique com Deus e até amanhã.